Imagine um relógio, mas não um relógio mecânico, desse que a gente bota no pulso para contar as horas até o fim do expediente. Imagine um relógio biológico, uma bomba relógico orgânica, cujo tic-tac é o som mais aterrorizante de 3 mundos. No universo de Yu Yu Hakusho, esse som não é uma explosão de energia espiritual. Não é o grito de um dragão negro. É o ronco de um estômago. Isso parece ridículo, transformar a fome em algo tão banal, tão patético, em um elemento de terror cósmico. Mas é exatamente aqui que a maioria de nós tropeça quando tenta entender o que está acontecendo no topo da Torre do Makai. Nós fomos treinados, especialmente na última década, a ver a fome, ou qualquer tipo de desejo, como uma ordem absoluta. Se você tem fome, você come. Se você tem desejo, você consome. Se você sente vontade, você vai lá e faz. A satisfação do instinto se tornou imperativo moral na nossa era. Se te faz feliz, não pode ser errado, certo? Agora olhe para esse homem. Raizen, o deus da batalha. Um ser desenhado para ser o predador alfa, o topo da cadeia alimentar, não apenas de um ecossistema, mas de uma realidade inteira. A biologia dele grita por consumo. Cada célula do corpo dele, desenhada para guerra e para carnificina, exige combustível. E o combustível dele somos nós, os humanos. Mas há 700 anos ele disse não. E eu quero que vocês sintam o peso dessa palavra. Não foi um não porque ele estava de dieta. Não foi um não porque não tinha acesso à comida. Foi um não existencial. Uma resolução absoluta contra a própria natureza. O que acontece quando um deus decide fenecer em câmera lenta, levando 7 séculos para morrer? Nós estamos acostumados com histórias de heróis que lutam para viver. O instinto de sobrevivência é base de 99% da ficção e de 100% da realidade biológica. Mas a história de Raizen, verdadeiro roteiro escondido nas entrelinhas de Yu Yu Hakusho, é sobre o oposto. É sobre a capacidade de um indivíduo de olhar para o seu instinto mais primordial, aquele que garante a sua existência, e esmagá-lo sob o peso de uma promessa. O problema é que, para nossa mentalidade moderna, isso soa como loucura ou estupidez. Por que ele simplesmente não comeu alguém ruim? Por que ele não achou o substituto? Nós fazemos essas perguntas porque perdemos a capacidade de entender o conceito de honra na sua forma mais pura e aterrorizante. Para nós, a honra é uma medalha que se coloca no peito. Para Raizen, a honra é o prego que fecha o caixão. Ele está sentado num trono, morrendo de inanição. E essa inanição é a única coisa que mantém o mundo em paz. A inação de um homem tem mais peso do que a ação de exércitos inteiros. Enquanto o homem construía impérios e Mukuro espalhava o caos, Raizen fazia a escolha mais difícil que um ser vivo pode fazer. Absolutamente nada. Mas esse nada não é vazio. Esse silêncio não é ausência de barulho, é a represa segurando um oceano. Nós vamos investigar hoje não apenas um personagem de anime, mas uma filosofia de vida que foi esquecida. A ideia de que seu valor não é medido pelo que você conquista, pelo que você consome ou pelo tamanho do império. O seu valor é medido pelo que você é capaz de não fazer, pelo que você é capaz de sacrificar. Raizen desafia a lógica darwinista. Ele prova que a sobrevivência não é imperativo máximo, que existe algo acima da vida. E se você não tem algo pelo qual estaria disposto a morrer lentamente, dia após dia, rejeitando cada impulso do seu corpo gritando o contrário, então, meus caros, talvez vocês nem estejam realmente vivos. Essa é uma história sobre um amor que durou 700 anos, sobre uma guerra fria mantida pelo medo de um velho moribundo, sobre como a decisão de um único homem, feita numa cabana isolada séculos atrás, moldou o destino de 3 mundos. Prepare-se, porque o que vamos dissecar hoje não é uma luta de poderes, é uma luta de vontades. E a vontade de um homem que decide passar fome é a força mais perigosa do universo. Depois da vinheta, vamos lá. Salve, meus nerds, sejam bem-vindos ao Migrante Nerd. Deixa aí o seu like, porque no final você vai acabar se esquecendo. Vamos falar sério, quando a gente pensa em poder em animes de batalha, a imagem que vem à cabeça é sempre expansiva. É a aura que explode montanhas, é o grito que rasga o céu, é o laser que apaga planetas. O poder, na nossa concepção infantil, é sempre para fora. A capacidade de impor a sua vontade sobre o mundo através do ruído e da destruição. Mas Raizen nos ensina uma lição que a maioria dos homens demora a vida inteira para aprender. O verdadeiro poder absoluto é implosivo. É a capacidade de conter o oceano dentro de um copo d'água sem deixar derramar uma única gota. Vamos começar aqui entendendo o monstro. Antes de virar esse tiozão esquelético que a gente vê no final do anime, Raizen era uma anomalia estatística. No auge, ele não era apenas forte. Ele era um deus da batalha, um Toshin. Ele comia humanos não porque era mau, mas porque, biologicamente, ele estava no topo de uma cadeia alimentar que existia combustível de alta octanagem. Imagina um tubarão branco que precisa nadar para respirar.
Agora imaginem que esse tubarão decide parar de nadar, não por cansaço nem por doença, mas por uma escolha. A biologia dos Mozuku, a tribo dos demônios, opera na base da predação. A carne humana para eles não é só proteína, a energia espiritual, é o que mantém a coesão da alma deles. Parar de comer não é apenas sentir fome, é sentir a sua própria existência de se desfazer, célula por célula, átomo por átomo. É uma autodiluição contínua. Raizen viveu em estado de tortura física ininterrupta por 700 anos. Por quê? O que faz um predador perfeito escolher a extinção? A resposta está no encontro que dura menos de 5 minutos na tela, mas que carrega mais peso teológico do que temporadas inteiras de outros animes. Raizen, ferido, fugindo de uma batalha no Makai, cai no mundo humano. Ele encontra uma mulher, mas não é uma princesa, não é uma guerreira mágica, nem uma sacerdotisa genérica. Ela não tinha um nome que a história lembrasse, era conhecida apenas como uma Kusushi. Uma mulher da medicina, uma xamã que vivia entre os doentes e os moribundos, ingerindo venenos e carne podre de cadáveres para criar anticorpos no próprio sangue para curar os outros. Então para um segundo para visualizar a cena. O cheiro daquele lugar devia ser insuportável. Morte, doença, putrefação. E no meio disso tudo uma mulher anônima, olhos violeta, postura inabalável. Ela olha para o demônio mais forte do universo e diz: se quiser me comer, coma. Mas o meu corpo é veneno, você morre junto. Nesse momento, o roteiro inverte a polaridade. O predador físico, que Raizen, foi dominado, não por uma força bruta, mas pela autoridade moral de uma única humana. Ele viu ali alguém que transformava a própria dor em cura, alguém que não tinha medo da morte porque já vivia íntima dela. A nossa cultura moderna adora vender a ideia do amor à primeira vista, como alguma coisa fofa, borboletas no estômago. Mas os gregos e os antigos sabiam a verdade. O encontro com a beleza verdadeira ou com o amor verdadeiro é aterrorizante. Ele te quebra, ele exige que você mude. Quando Raizen olhou para aquela mulher e percebeu que consumi-la fisicamente seria desperdício, seria profano. Ele percebeu que a existência dela tinha um valor que transcendia a nutrição. E ao poupá-la, ao dormir com ela, ele faz um pacto silencioso. Eu nunca mais vou comer carne humana até vê-la novamente. Ela não morreu por fraqueza nem por parto. Ela morreu consumida pelos mesmos venenos que ingeria para salvar os outros. Ela era o próprio antídoto vivo. Quando Raizen diz que ela morreu pouco depois, ele está falando de uma mulher que entregou sua vida átomo por átomo pela sua vocação. Ela se foi, deixando para trás uma semente híbrida que levaria 44 gerações para florescer novamente no despertar de Usuki. Raizen não guardou o luto por uma esposa, ele guardou o luto por um ideal de humanidade que ela personificava. O voto de Raizen deixou de ser uma promessa de reencontro e se tornou-se um monumento de luto. Ele transformou a própria fome num altar. Eu vou manter essa dor porque essa dor é a única conexão física que me resta com ela. Isso é lealdade, é honra. Não é postar foto preta no Instagram quando alguém morre. É alterar a estrutura biológica da sua vida para honrar um vínculo com uma pessoa que já se foi há séculos. Agora vamos trazer isso para a geopolítica, porque as consequências da decisão de um homem nunca ficam restritas a eles mesmos. E eu não vou falar de política nacional nem internacional aqui. O homem é um animal político e o rei dos demônios é o eixo do mundo. Durante 700 anos, o Makai viveu uma guerra fria. De um lado tínhamos Yomi, o imperialista, o burocrata, o cara que quer controlar tudo, que quer ordem através da força. Do outro, Mukuro, a anarquista, a escrava que virou rainha, que quer liberdade através do caos. E no topo, isolado, Raizen. Porque Yomi e Mukuro, que estavam no auge de suas forças e comendo regularmente, não atacaram Raizen. Porque o medo do tigre faminto é maior do que o do tigre alimentado. Raizen criou um paradoxo geopolítico fascinante. Ele era uma bomba nuclear que ninguém sabia se ainda funcionava, e essa incerteza manteve a paz. Yomi acumulou exércitos, treinou milhares de soldados, criou uma nação inteira baseada na força militar. E tudo isso era inútil, porque ele sabia que se pisasse no território de Raizen, o mesmo que o velho tivesse morrendo, o último suspiro do deus da batalha levaria metade do continente junto. Isso nos leva a um conceito que a gente perdeu hoje em dia, da autoridade versus o poder. Yomi tinha o poder, ele tinha exércitos, tinha recursos, tinha território. Raizen tinha autoridade, ele tinha o peso de quem ele era e do que estava sacrificando. A gente vê isso na vida real o tempo todo. Sabe aquele chefe que grita, que ameaça, que precisa lembrar o tempo todo que ele é o chefe? Esse é o Yomi. Ele tem cargo, mas não tem respeito. Agora, sabe aquele avô, aquele mestre que entra na sala em silêncio, se senta na cadeira e todo mundo endireita a postura? Ele não precisa gritar. A presença dele, constituída sobre décadas de conduta reta e experiência, comanda o ambiente.
Esse é o Raizen. A inação de Raizen protegeu o mundo humano mais do que qualquer detetive espiritual. Se ele tivesse continuado a comer, ele teria unificado Makai e invadido a Terra séculos atrás. Se ele tivesse morrido rápido, o homem teria feito a mesma coisa. Foi a agonia prolongada dele, o meio termo torturante que comprou o tempo para que a humanidade evoluísse e para que o Yusuke nascesse. E falando em Yusuke, a chegada dele quebra o equilíbrio. Quando Yusuke sobe aquela torre, ele traz consigo a mentalidade do herói shonen clássico. Ele quer lutar, ele quer resolver as coisas no soco, ele acha que o mundo é justo e ele encontra um velho moribundo que o trata como lixo. Tem um diálogo crucial que muita gente ignora ou acha que é furo de roteiro. Yusuke, vendo o pai definhar, sugere: "Comem os humanos aí, olha a ironia. O protetor da terra, o herói da justiça, está sugerindo sacrifício humano para salvar o pai. Yusuke está disposto a comprometer a moralidade para salvar a vida. Raizen, o monstro, o demônio, o comedor de gente, recusa. Mas por que ele recusa? Porque Raizen entende que a partir do momento que você abre uma exceção para sua regra absoluta, ela deixa de ser uma regra e vira apenas uma sugestão. Ah, só hoje. Ah, só um pouquinho. É por uma boa causa. É assim que a integridade morre. Não com um tiro, mas com 1000 pequenas concessões. Raizen poderia ter comido humanos de soja, clones sem alma ou criminosos. Mas ele sabia que a promessa não era sobre nutrição, era sobre o espírito. Se ele comesse um criminoso, ele estaria dizendo que o amor dele pela Kusushi valia menos do que a fome dele. Ele preferiu morrer de fome a se alimentar de uma mentira. E quantos de nós podem dizer o mesmo? No mundo de hoje, onde a gente muda de opinião conforme a hashtag do dia, onde a gente vende valores por likes ou por conforto, a obstinação de Raizen é ofensiva. Ela nos ofende porque ela aponta o dedo para nossa fraqueza. Raizen nos força a olhar para o espelho e perguntar: qual é a minha linha? Onde eu traço o risco no chão e digo: daqui eu não passo, mesmo que custe meu emprego, meu status e minha vida. Se você não tem essa linha, você não é livre, você é escravo das circunstâncias. Raizen, preso numa torre, incapaz de andar, era o homem mais livre de 3 mundos, porque ele era o único que obedecia apenas à própria vontade soberana. Mas essa vontade tem um preço, e o preço é o legado. Raizen sabia que ia morrer, até porque ele não estava tentando se salvar, ele estava tentando segurar as pontas até que alguém digno aparecesse para herdar não o seu poder, mas a sua responsabilidade. E é aqui que a coisa fica genética. O sangue de Raizen pulou 44 gerações. 44. Ele esperou séculos, ele viu filhos, netos, bisnetos nascerem e morrerem como humanos comuns, sem despertar o poder demoníaco. Ele poderia ter desistido, ele poderia ter pensado que a linhagem dele havia falhado. Mas a paciência é a virtude dos reis. Ele sabia que, eventualmente, um receptáculo forte o suficiente nasceria. Yusuke não é um acidente. Ele é resultado de uma aposta a longuíssimo prazo. Raizen não deixou herança financeira. Ele não deixou um manual de instruções. Ele deixou um problema. Ele deixou um vácuo de poder. E essa é a forma final de ensino de um pai severo. Ele não resolve o problema para o filho. Ele cria o cenário onde o filho é obrigado a amadurecer ou morrer. Ao morrer, Raizen não entregou o reino de bandeja para Yusuke. Ele desestabilizou tudo. Parece cruel, e talvez seja. Mas olhem para a geração atual, protegida de tudo, que desmorona na primeira dificuldade. A crueldade de Raizen foi o catalisador que transformou Yusuke de um delinquente briguento em um líder político. Raizen forçou Yusuke a sair da dualidade preto e branco de humanos bons e demônios maus. Ele forçou o filho a entrar na complexidade cinza da política, da negociação e do peso da coroa. E no fim, o que Raizen queria não era que Yusuke fosse igual a ele. Ele queria que Yusuke fosse melhor do que ele. Raizen era prisioneiro da própria fome. Ele queria que Yusuke criasse um mundo onde ninguém precisasse fazer essa escolha impossível. A visão dele era evolutiva. No mangá, ele até discute isso. Talvez nós demônios estejamos evoluindo para não precisar mais comer humanos. Talvez a união com os humanos seja o futuro. Se existe alguém que encara essa união de forma magistral, foi Kurama. Ele é a prova viva dessa tese do Raizen. Nós já fizemos um dossiê completo sobre como Kurama equilibrou o lado yokai e o lado humano numa dualidade perfeita, navegando entre o instinto e a estratégia. Se você curte essa complexidade psicológica, confere esse vídeo que está aparecendo no card ou no link da descrição, assim que acabar esse vídeo. Vale cada segundo, é muito bom mesmo. Voltando ao velho. No meio da sua demência de fome, ele era um visionário. Ele viu 700 anos antes que o isolacionismo e a predação não tinham futuro. A única saída era a simbiose. Ele se sacrificou para ser a ponte podre sobre o qual a nova geração caminharia. Mas estamos falando de um personagem que passa a maior parte do tempo sentado, roncando e delirando. E mesmo assim ele é o motor imóvel da história. Aristóteles falava do primeiro motor imóvel, a causa de todas as causas. A gravidade dele
puxou todos os planetas para a órbita correta. O momento da morte de Ryzen não é uma batalha épica, não tem trilha sonora de guitarra tocando no talo ou silêncio. Aquele ronco de estômago que serviu de metrônomo para o Mackay durante 700 anos simplesmente cessa. E quando o silêncio cai, a verdade se revela. A morte de Ryzen é o gatilho para o maior reviravolta política da série. Yomi estava pronto para a guerra, ele passou séculos calculando rotas de invasão, números de tropas, logística, ele operava na lógica do poder quantitativo, mas Ryzen operava na lógica do poder qualitativo. Assim que o velho morre, surgem os velhos amigos, Enki, Kokou, Natsumi, monstros de classe S superior que estavam escondidos nas sombras o tempo todo. Eles não surgem do nada, eles surgem porque, com a morte de Ryzen, o pacto de não agressão que eles mantinham por respeito ao velho amigo foi cumprido. Eles não apareceram para tomar o poder, mas para prestar a última homenagem ao seu líder através do torneio sugerido pelo seu herdeiro. Isso aqui explode a mente de qualquer estrategista. Yomi achava que Ryzen estava isolado porque era orgulhoso. A verdade, Ryzen estava isolado porque era o líder. Esses amigos eram tão fortes quanto os reis, mas escolheram não interferir. Isso é lealdade de sangue, meus amigos. Eles não seguiram o Ryzen Rei, eles seguiram o Ryzen Homem. E quando Yosuke, inspirado pela loucura do pai, propõe um torneio do mundo das trevas, ele está, na verdade, aplicando a filosofia de Ryzen em escala global. Yomi queria guerra total, morte em massa, dano colateral, vitória por atrito. O torneio propõe o combate individual, honra, ritual, o valor do indivíduo acima da massa. Ryzen venceu. Mesmo morto, a filosofia dele de resolver as coisas no braço, um contra um, suplantou a máquina de guerra industrial de Yomi. A vitória de Enki no torneio e a criação da lei de não interferir no mundo humano é a assinatura final do testamento de Ryzen. O que Ryzen fez sozinho, parar de comer humanos, se tornou a lei para todos os demônios. Percebem a magnitude disso? A disciplina de um indivíduo mantida em segredo numa torre escura acabou se tornando a constituição de um mundo inteiro. Isso é o que chamamos de imortalidade simbólica. Ryzen morreu biologicamente, mas o espírito dele colonizou o Mackay. Ele não precisou conquistar territórios, ele conquistou a cultura. E olha para essa cena, isso não é um funeral. Isso é uma celebração de vitória. Ele sabe que o Toshin venceu a maior batalha, a batalha contra a própria fome. Eu deixo uma reflexão dura para vocês. Nós vivemos numa era que fetichiza a autenticidade. Dizem para você o tempo todo, seja você mesmo, siga seus instintos, não reprima seus desejos. Se te faz feliz, vai em frente. Ryzen é o anti-herói dessa modernidade líquida. Ele olhou para sua autenticidade, a sua natureza biológica de predador e disse, não, eu vou ser melhor do que isso. Ser você mesmo é fácil, qualquer animal é ele mesmo. Ser quem você deve ser, contrariando a sua biologia, a sua fome, e o seu conforto em nome de uma promessa a alguém que você amou. Isso é o que define um homem, ou no caso, um demônio que é mais humano do que todos nós. Ryzen nos ensina que o legado não é o que você acumula, é o que você recusa. É o não que você diz para a tentação fácil. O túmulo dele é simples, uma pedra no meio do nada, mas a sombra dele cobre 3 mundos. Mas, mané, espero que vocês tenham gostado. Deixa o like, seu comentário. Baita dossiê. Acho que é o vídeo mais longo do canal desde que eu comecei a fazer essas análises. Vamos ver como é que vai ficar no corte final. Se quiser ajudar o canal, nós temos aqui o QR Code da Amazon grande para você fazer qualquer compra lá. Não vai aumentar 1 centavo no preço para você. Eu só vou pegar um pedacinho do dinheiro que você vai mandar pro Jeff Bezos, que ele não vai nem dar falta. E aqui faz toda a diferença, beleza? Se puder hypar o vídeo, valeu demais. Enfim, toda a miríade de coisas que o YouTube tem aqui à sua disposição também ajuda pra caramba. E se quiser mandar o dinheiro diretamente, nós temos aqui o QR Code pequenininho do PixGG que você manda, eu recebo e todo mundo fica feliz, beleza? Espero você no próximo vídeo. Forte abraço. E muito obrigado aos membros do canal que permitem que este trabalho continue acontecendo.